Opa, gente, e aí, como é que vocês estão? Tranquilinhos? Bom, eu tô trazendo um gameplay aqui um pouco diferente. Eu fechei aqui o Street Fighter 2 com um personagem diferentão. E eu vou mostrar pra vocês aqui a dificuldade que eu tive pra zerar com o Hulk, né? O T-Hulk. Aquele o personagem indígena, né, cara? Que vem lá do México. Eu passei por todos os oponentes aqui do Street Fighter 2, né? Os oponentes que caíram pra mim. E eu quero mostrar a diferença de cada um dos personagens e do que eu sofri pra passar algum deles com esse personagem extremamente secundário, tá? Bom, o T-Hawk ele é um personagem flyer, né? Todos os ataques bons dele são baseados em ataques voadores. E o T-Hawk ele também tem um outro problema, que os ataques curtos dele são bem curtos, né? Ele não consegue chegar muito longe. Ele tem poucos ataques que vão a uma boa distância. E ele também não tem nenhum ataque de longe, como um Hadouken ou um Sonic Boom, né? Ó, como os meus chutinhos são curtos. Tanto meus chutes quanto meus soquinhos, eles são muito próximos, né? Eu tenho esse golpe com as duas mãos, que chega a uma distância um pouquinho maior. Eu tenho o coice, né? Que é esse chute que eu viro de costas. Mas vocês vão ver como o Blanka ele é muito ágil, ó. Ele consegue pular, me atacar, ele já faz um combo ali rodando como uma bola e eu já fico stunado aqui. O outro problema dele é esse golpe do choque, né, cara? Porque se eu chego perto ali dele pra lutar, ele pode me contra-atacar com esse choque que ele fica invencível. Então eu precisava aplicar pressão nele de uma forma que ele não conseguisse usar agilidade. Apesar de tudo, ele me agarra, né? Se eu chego muito perto e fico junto dele. Esse agarrão dele é bem chato. Eu tava tendo muita dificuldade para lutar de perto com ele. Mas eu descobri que aplicando bastante pressão ele não consegue se defender. Eu treinei um pouco aqui meus ataques aéreos porque eu precisava entender como é que funcionava, até porque eu vou ter inimigos muito mais difíceis aí pra frente. Então eu aproveitei o Blanka como um tutorial e eu fui atacando ele com ataques aéreos, ó. Foi bem tranquilo, eu consegui pegar ele no final, jogar pra longe. E isso tira uma vidona. Bom, segundo round aqui, eu sabia que eu não ia dar a mesma sorte de conseguir aplicar tanta pressão sobre ele, então eu já comecei tentando tirar alguma vida dele logo no começo, com os ataques à distância, mas ele foi bem mais rápido, né? Tentei usar meus ataques aéreos aqui, mas ele conseguiu me dar o choque que ele fica invulnerável. É muito difícil pra mim lidar com isso. Esse golpe do giro dele, da bola de canhão, também é muito ruim porque é difícil de defender, porque ele vem bem rápido de longe, quando você pensa que você tá tranquilão. Eu tento dar os ataques que eu tenho a uma distância um pouco maior, como coice e esse ataque com as duas mãos, mas foi realmente bem difícil. Ele me agarrou aqui, conseguiu tirar quase toda a minha vida. Aqui eu já estava praticamente derrotado, né? Eu sabia que se eu tomasse o choquinho dele, eu não ia conseguir vencer. Mas por sorte, ainda tinha a segunda rodada, né? Tá aí o bicho comemorando, coisa horrorosa, né? Bom, e aqui a gente começou o nosso round final. Eu consegui iniciar o ataque aéreo com ele e eu sabia que eu precisava ganhar dele por cima. Ele tem esse golpe que ele gira o corpo, né, e me chuta no ar, que é um anti-aéreo, né, que é um ataque que é muito efetivo contra o meu personagem. Então eu comecei a pensar se valia mesmo a pena eu atacar ele por cima. Aí ele conseguiu me revidar com esse golpe do rolamento dele, que é muito chato, mas eu tava conseguindo bater nele à distância. Eu comecei a prestar bastante atenção, consegui encaixar aí vários golpes aí num combo bom, mas eu consegui defender muito os golpes dele e acho que esse foi o motivo da minha vitória na real. Ele tava me batendo bastante, mas eu consegui revidar e aí eu comecei a aplicar pressão nele. Eu sabia que aí seria meu fim, então eu comecei a bater de qualquer jeito, ataquei de longe mesmo e consegui derrubar ele ali com o famoso coice. Foi uma luta difícil, cara, eu não vou mentir não. O Blanka ele até que foi bem parrudo pro primeiro inimigo. Bom, meu próximo inimigo aqui é a Chun-Li. A Chun-Li era um terror aqui na minha infância, que eu dificilmente conseguia vencer ela rápido, ficava muito tempo no struggling contra ela. E eu já comecei meio preocupado, né? Comecei na defensiva, fui pra trás, consegui encaixar alguns chutes, mas ela tem um antiaéreo bem forte, ela me ataca por cima. Ela tem esse micro Hadouken aí dela, que também é bem chato, ou seja, ela consegue me bater tanto se eu ataco por cima quanto a distância. Eu tava tentando defender pra tentar atacar ela no aéreo, mas ela consegue me agarrar também se eu chego perto. Foi bem difícil. Ó, se eu tento atacar ela por cima, ela me chuta por cima. Então ela tem um counter bem forte pros meus ataques aéreos, que é esse chute que ela dá.
Fora os movimentos especiais dela, né? Que ela fica dando vários chutes, coisas do tipo. Ela consegue pular, saltar na parede, ela é bem ágil, né? É bem difícil de lidar com isso. Mas eu já consegui encaixar aí vários ataques aéreos, consegui pegar ela num combo. Ela me jogou pra trás, mas eu já tava mais esperto. Ela me bateu bastante dessa vez, eu tava começando a ficar preocupado dela conseguir virar, porque eu tinha conseguido uma vantagem boa. Olha como ela salta, ela vai pra trás e ela consegue atacar a distância, é bem difícil, eu tava tentando me aproximar pra tentar atacar ela, foi bem complicado. Eu tentei um ataque aéreo aí de novo, ela me deu o antiaéreo. Eu tava com bastante dificuldade, essa já foi minha primeira derrota aí pra ela. Mas eu já tava começando a pegar a manha de como derrotar ela, né? Eu já tava começando a ver os padrões dela e o que fazer pra enfrentar a Chun-Li. Aí eu peguei eu escolhi o T-Hawk aí de novo, fui de novo lá pra enfrentar ela. Mas dessa vez eu já tava um pouco mais preparado, né? Sabia basicamente o que esperar. Ela começou já com os ataques à distância, o que é um problema grande pra mim, porque eu não tenho. Conseguiu se defender, mas eu tava preparado, já acostumei um pouco com os ataques dela. Usei aí meu coice, meus ataques com um pouco mais de distância. Eu tava bem preocupado, andando pra trás, com medo dela me dar um ataque à distância. Mas toda vez que ela se aproximava, eu conseguia pelo menos dar um tapinha ali nela. Foi bom, eu tirei bastante vida dela nisso. Ela começou a apelar nos ataques à distância, porque eu não queria chegar perto pra tomar o antiaéreo dela. E no fim eu consegui dar o coice, que é um ataque que ele tem um range um pouco mais longo, né? Ali eu consegui derrubar ela num chutão. Eu tava um pouco mais esperto, já sabia como lidar com ela. Eu fui pra trás pra já começar no coice. Aí ela me acertou o Hadoukenzinho dela algumas vezes, foi bem chato. Aí eu comecei minha pressão aérea nela, né? Atacar por cima. Ela logo revidou, ela começou a me atacar por cima também. Ela tirou bastante vida, mas eu consegui encaixar um combo forte aqui nela. E aí eu dei o stun nela, que foi um golpe de sorte. Agarrei e só finalizei. Não foi tão difícil quanto eu achei que seria, mas foi um pouquinho complicado. Eu tive que perder uma vez pra ela pra pegar a manha. Bom, agora foi o personagem acho que foi o mais fácil de derrotar, que foi o Zangief. Os ataques do Zangief são baseados em agarrar. Então eu preciso combar ele bem forte pra ele não ter tempo de me agarrar. Tentei um ataque à distância, consegui encaixar o primeiro golpe, já foi bom. Ele tava se preparando pra tentar me agarrar, ele tenta chegar perto, mas eu tô mantendo uma distância boa dele. Apesar disso ele tem alguns ataques comuns, né, rasteira e chutinho pra tentar tirar alguma vida pra tentar me agarrar. Aí ele tentou me agarrar, eu revidei e consegui agarrar ele. E eu fui tentando manter distância pra ele não me pegar, né? Ele vem vindo pra cima de mim pra tentar me agarrar. E esse aí foi meu erro, né? Eu fui pra cima, ele me deu um monte de mordida de vampiro aqui. Então eu precisava manter uma certa distância aqui do Zangief. E aí ele me agarrou, me derrotou. Tava entendendo ainda como lidar com essa distância dele. Eu não posso chegar muito perto, senão ele me pega. Mas agora no round 2 eu já tava mais esperto, já sabia qual era o esquema dele, então eu já comecei atacando. Ele defendeu aqui meus golpes, mas eu mantenho uma distância segura, eu consigo bater nele numa distância boa. Encaixei um bom combo aqui, dei vários golpes nele, consegui tirar mais de metade da vida. Ele tava tentando aqui chegar perto pra me agarrar, mas eu não deixei, comecei a atacar ele com meus ataques de distância média. E foi muito tranquilo, né? Quando ele vinha andando eu conseguia ir pra trás e bater nele, e ele não conseguia me agarrar. Dei um perfect aqui nele, foi muito bom. O round 3 eu precisava ganhar, né, pra vencer. Eu tava um pouco preocupado dele chegar perto, então eu mantive distância. Fui dando meu coice, comecei um ataque aéreo aqui, esse foi meu erro, porque ele me agarrou. Então lembrei que eu não podia ficar muito perto dele. Comecei a atacar com meus ataques a meia distância, né, coice e aquele chutinho. E aí eu consegui finalizar ele dando o agarrão, usando do próprio remédio do Zangief contra ele. Até esse momento tava tudo bem, eu tava vencendo os personagens, perdendo só uma ou duas vezes pra eles no máximo. Então eu não esperava que ia começar o meu sofrimento eterno, que era lutar com o Ryu. Eu não sabia como ele ia lutar, então eu comecei atacando a distância, mas eu percebi que distância é muito ruim, porque ele tem o Hadouken. Se eu chego perto, ele consegue me dar o Hadouken do mesmo jeito. Ele tem esse antiaéreo, que é esse chute pra cima, que é muito forte. Eu não conseguia bater nele. Eu me recuperei, mas se eu mantenho a distância ele me dá Hadouken, e se eu chego perto ele consegue me bater também. Ele me dá esse Shoryuken que acaba com qualquer golpe que eu puder dar. Ele me ataca por baixo também,
Ryu é um personagem muito completo. Se eu tento bater nele com um ataque aéreo, ele me dá um Shoryuken. Se eu tento bater nele de média distância, ele me dá Hadouken. Eu descobri aí que se eu começasse dando o Coice, que é o meu ataque com range médio, eu conseguia emplacar algum golpe nele. Mas ele é muito superior ao meu personagem em todas as questões, né? Se eu chego perto, ele me dá Shoryuken. Se eu tento lutar de distância média, ele consegue me aplicar combo e me dar Hadouken. Aí começou uma espiral de terror, porque eu achei que eu nunca ia vencer o Ryu. Eu devo ter lutado com ele pelo menos umas 20 vezes, tá? E eu não conseguia pegar a manha dele, porque tudo que eu tentava fazer contra ele conseguia me repelir. Se eu tentava ir por cima, ele me repelia. Se eu tentava ir por baixo, ele me repelia. Se eu ficava a uma distância média, ele me dava Hadouken. Então ele tinha um pacote completo aqui de ataques para lidar contra o meu personagem. Eu descobri que eu podia começar dando um ataque de distância média, que isso me ajudava. Eu comecei a tentar lutar ele com distância média, né? Vocês podem ver que eu tava tentando. Mas quando eu começava alguma outra técnica, tipo atacar por cima, ele imediatamente me batia. Se eu grudava nele, ele me joga pra longe, ele me dá esse agarrão que tira muita vida. Aí eu tentei aplicar um pouco de pressão nele, dar alguns golpes, mas ele tem um Hadouken muito fácil pra me dar. Tira bastante vida e mesmo que eu pule pra longe, ele me acerta também. Então eu tava começando a ter muita dificuldade, eu tava começando a ficar nervoso. Eu tento atacar ele primeiro com aquele ataque o Coice, mas o Shoryuken dele, ele para o meu Coice e consegue me bater. Se ele chega perto, ele me aplica um monte de chute, ele me dá chute em cima, me dá chute embaixo, me derruba. Eu tento aplicar aqui meus golpes de média distância, mas se eu chego perto, ele me dá um Shoryuken, se eu fico longe, eu tomo Hadouken. Foi realmente muito difícil, ele era muito forte. E eu fiquei um tempasso aqui nele. Eu já tava na partida, eu já tava começando a desistir, cara, porque era impossível. Mas eu falei, não, agora eu vou conseguir. Eu tentei começar dando meus ataques de distância média, ele apelou no Hadouken, mas quando ele dava o Hadouken eu aprendi que eu podia atacar por cima, né? Eu tentei atacar ele por cima algumas vezes, mas ele é bem efetivo também. E quando ele começou a me dar o Hadouken, eu vi que eu podia agarrar ele, né? Ele veio tentar me dar o Hadouken de novo, e o Hadouken era abrir a guarda para os meus ataques aéreos. Foi aí que eu percebi que o Hadouken, na verdade, não era a grande força do Ryu, mas a fraqueza contra o T-Hawk, né? Bom, aí eu já comecei com o meu ataque a média distância, que eu sabia que acertava fácil. Eu comecei a tentar dar meus dois ataques a média distância, né, com as duas mãos e o chute. Aí ele já tinha começado a dar o Hadouken, então eu apliquei alguns combos nele. Ele me deu o Shoryuken, que repele o meu ataque de média distância, mas aí eu consegui grudar nele, consegui aplicar pressão. E quando ele... Nossa, aí ele me deu um Tatatatatugen, aí foi bem difícil. Mas aí eu já tinha conseguido encaixar um combo bem forte nele. E quando ele tentou me atacar por cima, eu dei meu antiaéreo, né? Dei uma abraçada ali nele e derrotei. Bom, aqui eu tive que lutar contra o meu clone, né? Eu tive que enfrentar o T-Hawk aqui na cidade do México. E eu sei mais ou menos o que ele faz, então eu tentei aplicar o mesmo tipo de estratégia que eu usei contra os outros. Foi um pouco difícil, eu descobri que pelo menos a máquina jogando com ele é bem apelona, né? Consegue me agarrar, me dar vários golpes especiais aqui. Ele não tem nenhum ataque muito poderoso, mas ele conseguiu me encaixar alguns combos. Mas eu tava ainda treinando pra tentar entender como é que eu ia enfrentar esse personagem, né? Apesar dele ser o mesmo que o meu, eu não tenho todos os ataques especiais dele na mão. Eu comecei a usar aí minhas técnicas de ataque a meia distância. Ele me agarrou, usou esse golpe de agarrar que é bem forte. Ele começou a tentar me dar alguns ataques aéreos. Me agarrou aqui quando eu tentei dar um ataque aéreo nele, foi bem difícil. Ele me derrotou aqui muito tranquilo as duas vezes. E aí eu percebi que a minha estratégia não estava dando muito certo, né? Eu precisava de um outro approach, né? Pra derrotar o T-Hawk. A musiquinha é muito legal, né? Ele tentou me dar um ataque aéreo aqui, eu já me desviei, tentei atacar ele no ataque aéreo também, eu percebi que dava pra abrir uma brecha.
Ele consegue me revidar muito bem os ataques aéreos, então eu tinha que esperar ele estar no cooldown dos ataques dele para revidar. Ele tem a Assombrada, que é bem chata, mas nos ataques de meio range aqui eu consegui derrubar ele. Eu não precisei usar muitos ataques aéreos porque ele conseguia me repelir muito bem, então eu tive que lutar no chão mesmo, né? Essa aí foi minha primeira vitória contra ele. E aqui eu já comecei tentando atacar ele de uma vez, né? Ele conseguiu me agarrar, eu precisava manter alguma vantagem, tentei dar uns ataques de meio range aqui nele, mas ele começou uma onda de ataques aéreos aqui bem rápidos e bem fortes, ele deu esse ataque que é bem chato. Aí eu já tava apanhando bastante, já tava meio desanimado, como eu consegui defender o golpe dele, mas ele apelou, começou a dar só esse golpe. E esse golpe ele é muito difícil de defender porque ele é bem rápido, né? E eu queria muito aprender esse golpe pra poder usar nos outros, né? Mas eu acabei terminando o jogo sem conseguir dar. Bom, aí eu comecei a tentar pegar uma distância dele pra tentar aplicar algum combo com pressão. Ele conseguiu me atacar aí, mas eu consegui revidar nele com ataques baixos. Dei um antiaéreo aí bem forte ali nele. E eu já tava preparado aqui com medo dele chegar muito perto. Ele deu esse ataque que foi um erro, porque eu consegui revidar e dar o coice nele. Ele tentou de novo a mesma coisa, só que não deu muito certo. E aí a gente acabou se atacando junto, mas eu tava com uma vantagem aí de vida muito boa. E consegui derrotar aqui meu clone do mal, né? Meu clone maligno de cavanhaque. Bom, meu próximo inimigo aqui era o DJ. E o DJ ele é difícil porque ele é um personagem muito rápido, né? Eu já joguei bastante com o DJ, é um personagem que eu gosto de usar. Ele tem alguns ataques muito velozes. Eu tentei atacar ele com o mid-range, aí eu sabia que era efetivo contra ele, mas ele consegue me agarrar se eu chego perto. Ele tem ataque de longe e ele é bem rápido, ó. Vocês podem ver que ele me dá alguns combos muito velozes, muito difícil de defender. Se eu tô à distância, ele me ataca com aquele golpe à distância. Aí eu consegui agarrar ele porque ele chegou muito perto. Mas foi muito difícil porque ele me dá essa capoeira rasteira muito forte, que ele consegue bater e se aproximar por baixo. Isso é muito forte no Street Fighter 2, porque a maioria dos ataques curtos, abaixados, eles são parados, né? E o DJ é um dos únicos. Ou a distância que ele consegue me dar esse chute é bem alta. Eu consegui aplicar um combo aí bem forte nele. Ele tentou me atacar à distância também, mas eu consegui ser mais veloz. Apliquei bastante pressão aí nele. Ele tem esse golpe duplo que ele dá 2 chutes, que é bem forte. Mas eu já estava esperto ali com ele, defendi e revidei com o meu coice, né? Mas não pense que eu consegui vencer ele de boa não, porque o DJ ele é bravo, cara. Aqui a gente começou o terceiro round, tá empatado, mas eu com certeza não ganhei esse. Ele me deu esse ataque rasteiro por baixo muito forte. A distância ele me dava esse Hadouken dele que me deu stun aí, foi muito chato. Ele consegue me bater muito fácil se eu tô longe dele, e por perto ele também consegue me dar aquela rasteira. Ele tem aquele combo de chutes. Aí eu consegui aplicar alguma pressão nele, dar alguns ataques aéreos. Mas ele tem esse ataque à distância que é muito apelão, né? Aí ele deu esse chute duplo que ele consegue me acertar. Aqui a gente acabou se batendo junto, mas eu já tinha apanhado demais, tinha tomado vários ataques dele à distância. E aí eu já tava começando a ficar um pouco triste com o DJ. Mas eu sabia que nada seria tão terrível quanto o Ryu foi, né? Ryu foi um oponente realmente impossível que quase me fez desistir de jogar o jogo. O problema dos ataques dele é que eles são muito rápidos e ele consegue me atacar pelo chão, consegue me atacar por a longa distância, mas de forma aérea ele não é tão efetivo assim. Eu comecei aí dando meu coice, eu dei meus ataques de range médio, eu sabia que ele ia começar os ataques dele na rasteira aqui, mas eu precisava aplicar pressão, então eu lutei um pouco despreocupado aí, eu abri bastante a guarda, mas eu consegui encaixar alguns combos bem fortes nele. Eu parei de me defender, comecei a dar meus ataques de range médio e precisava aplicar bastante pressão, consegui derrubar ele aí com chute. Foi ótimo, eu venci ele com bastante vida ainda, então eu tava mais confiante. E na nossa próxima partida vocês vão ver que eu apliquei bastante pressão direto nele. Ele começou me dando alguns golpes aí, eu fui defendendo tudo, consegui revidar alguns ataques nele bem fortes, eu tirei quase metade da vida. Ele tentou me atacar aéreo, mas aéreo é o que eu sei, né, cara? Comecei a dar vários ataques aéreos aqui nele, ele tentou me afastar com os ataques à distância dele e com o chute rasteira, mas eu não deixei não. Eu revidei ele com o coice, dei meus ataques aéreos e aí a gente conseguiu derrotar o D-Day.
Bom, aqui eu já tava chegando na metade das batalhas e aqui eu já ia começar a enfrentar alguns inimigos parrudos, né? O Honda é muito difícil, porque ele tem um range bem alto de ataque, ele luta bem baixo. Ele tem esses ataques que ele se aproxima a uma distância curta, né? Ele tá longe e ele vai pra perto. Se eu tento chegar perto, ele me dá esse golpe com o braço que tem um range bem alto. Eu tentei atacar ele com meus ataques de range médio, mas ele me deu essa desgraça dessa cabeçada aí. Eu tentei atacar ele por cima, mas não foi muito efetivo também, ele me derrotou. O Honda ele luta bem baixo, né, cara? E como eu preciso lutar por cima, ele tem muita vantagem contra o meu personagem. Aí o segundo round ainda tava pegando o jeito, tentei atacar ele por cima ainda, eu tava cometendo esse erro. Quando eu chegava a uma meia distância pra tentar bater nele, ele me dava essa abraçada aí, me jogava pra longe, era bem difícil. Aí ele me derrotou com um golpe aéreo. Apesar de tudo, ele é bem ágil, cara. Apesar de ser um lutador de sumô, ele é um personagem bem completo. Ele me bate tanto por cima, quanto de longe. Ele vem naquela cabeçada, ou ele me dá aquele combo de braçadas, né? Mas aí eu já tava pegando o jeito dele. Eu descobri que eu precisava lutar com ele no chão, eu não podia ir por cima. E eu precisava usar bastante dos meus ataques rasteiros, né? Eu dei muita rasteira e ataque baixo aqui nele. Tentei dar alguns ataques voadores aqui, ele defendeu. Consegui dar uma agarrada boa aqui, tirou bastante vida. E aqui meus ataques médios tiraram o restinho ali que precisava. Eu logo descobri que para vencer o Honda eu precisava lutar baixo, né? Eu precisava enfrentar ele do jeito que ele me enfrenta. Aqui no segundo round já tava meio já tinha pego o estilo dele. Tentei atacar ele por baixo, ele me aplicou um combo aqui, eu consegui usar um combo aéreo, dei um chutinho ali nele. E logo eu encaixei aqui alguns ataques básicos nele por baixo, tentei atacar ele por cima, ele defendeu. Mas eu já tinha percebido que o ataque aéreo era perigoso ali contra ele. Eu dei uma ajoelhada, consegui aplicar um bom combo ali nele. Ele me deu esse ataque é muito difícil de defender, porque ele vai numa distância bem alta das palmas que ele dá. Mas aí eu já tinha acostumado e já tinha pego o jeito dele, eu precisava atacar ele do jeito dele, né? Tentei me aproximar e por cima, mas foi bem difícil, ele me deu vários combos aí, vários ataques especiais difíceis. Aí eu já tava muito preocupado se eu ia conseguir vencer ou não, mas eu fiquei apelando ali no golpe rasteiro, porque ele tava tentando me dar o golpe rasteiro também. Ele tentou me dar um golpe especial, abriu a guarda e eu consegui dar uma rasteirinha ali no pé dele e tirar o restinho da vida. Bom, agora era o momento do dono da melhor música de todos os Street Fighters, né, o Gaio. E eu sei que ele é um oponente muito difícil, né, então eu fui um pouco mais despreocupado. Ó a música aqui demais. Ele é bem agressivo, ele tem ataques à distância, mas se eu aplicar pressão nele, não tem muito o que fazer. Ele defendeu bastante dos meus ataques, tentou me dar aqui um Sonic Boom, mas eu já estava esperto de tanto lutar contra o Ryu. Consegui aplicar bastante pressão nele, ele me deu aí um ataque aéreo, mas no ar o T-Hawk é um monstro, né? Ele não tinha muito o que fazer. Toda vez que ele me dava o Sonic Boom, eu conseguia me aproximar dele para bater. Ele defendeu muito meus ataques, conseguiu me dar um agarrão aqui bem forte, mas eu já estava acostumado com esse tipo de estratégia, ele é bem parecido com o Ryu. Ele tentou me dar alguns ataques aqui voadores, ele é bem ágil também, mas ninguém vence o T-Hawk no golpe aéreo. Dei ali uma mãozada ali na cara dele, consegui derrubar ele logo de primeira. A primeira luta que a gente teve eu já ganhei. Vem um Howl aqui pra galera. Isso aqui é as forças indígenas vencendo o imperialismo americano, gente. Tentei usar a mesma estratégia com ele, começar com os ataques de range médio. Ele tentou me atacar por cima, mas eu consegui revidar. Ele me deu os ataques à distância, conseguiu umas rasteiras, conseguiu aplicar um pouco de pressão. Eu tentei aplicar alguns ataques aéreos aqui, foi efetivo, dei um bom combo. Mas eu tava muito à distância dele e pra chegar perto tava muito difícil, porque o Sonic Boom dele é bem fácil dele me dar. Apliquei aqui alguns combos, consegui bater nele, ele me revidou aqui um combo forte, conseguiu me derrubar. Mas foi bem tranquilo, ele tava com bem pouca vida. Eu sabia que se eu aplicasse a mesma estratégia nele, eu conseguiria vencer ele rapidinho. Aqui a gente começou o round 3, eu já fui pra cima, eu precisava aplicar pressão logo no começo, dei aqui meu coice. Ele tentou me dar soquinho, mas meus ataques de range médio são muito fortes. Ele me deu o Sonic Boom aqui, mas eu consegui usar o Sonic Boom para me aproximar, dei um antiaéreo. Ele tentou me bater aqui, mas eu apliquei bastante pressão nele, não deixei ele me atacar. Ele tentou me dar o Sonic Boom para tentar me afastar, mas eu consegui agarrar ele, porque ele estava defendendo muito os meus golpes.
Aí eu fui aplicando meus golpes de distância média, né? Eu vi que ele tava com pouca vida e isso seria efetivo. Aproveitei quando ele foi me dar o Sonic Boom, igual eu fiz com o Ryu, e ataquei ele por cima. Foi bem tranquilo. Bom, eu não tava achando que eu ia ter mais um grande inimigo que nem o Ryu, mas o Balrog ele se mostrou um problemaço, né? O Balrog ele é um personagem que ele tem golpes que ele se aproxima bem rápido e consegue me acertar a uma boa distância, ó. Ele me dá esse gancho, ele tá bem longe e ele consegue se aproximar me dando um ataque. Se eu tento ataque aéreo, esse golpe também me pega. Esse golpe do soco dele meio de longe tira muita vida. Então eu percebi que ia ser difícil. O Balrog ele não tem ataque à distância, então qualquer personagem que tem uma espécie de Hadouken seria fácil. Mas com o T-Hawk, que é um personagem aéreo, eu tava com muita dificuldade. Eu tava tentando alguns outros approaches, né? Eu vi que ataque aéreo não era muito bom contra ele. Ele me agarrou aí, me deu várias cabeçadas. Aí eu já tava... Olha quanto de vida que ele me tira nessa cabeçada, cara. Quase metade da vida. O problema é que os ataques dele também tiram muita vida. Ele bate muito forte. Qualquer ataquezinho que ele me dá é uma vidona que tira. Eu consegui tirar muito pouco dele e aí eu percebi que eu ia ter dificuldade contra o Balrog. E eu lutei pelo menos umas 10 vezes contra o Balrog, tá? A gente teve uns 10 confrontos, foi bem difícil. Mas aí eu comecei a aplicar uma nova estratégia contra ele, né? Eu precisava defender os ataques dele e revidar depois quando ele abrir a guarda, né? Aí eu consegui aplicar um pouco de pressão, consegui chegar, prender ele na parede e aplicar vários ataques, consegui agarrar ele. Ele tentou me dar aqui alguns ataques de perto, mas eu consegui revidar nele e foi muito bom. Eu descobri que o agarro é muito forte contra o Balrog. Ele demora para conseguir me dar um segundo ataque depois que ele me dá o primeiro, né? Os socos dele gastam muito do range dele. Ele dá um golpe e ele fica parado um tempo. Então eu consegui usar esse tempo para aplicar pressão nele. Eu tava esperando aqui ele me atacar para me defender, porque eu sei que ele vai tentar me dar um ataque de distância média. Ele tava demorando muito, então eu resolvi ir pra cima. Eu consegui aplicar alguns golpes aqui com bastante pressão. E ele começou os ataques dele de distância média, que se aproxima, né? Aproveitei isso para agarrar ele, aproveitei que ele tava meio na defensiva e apliquei pressão, dei meus golpes de range médio aqui e venci, tá? Não parece, porque eu dei uma cortada aqui, mas eu fiquei muito tempo no Balrog, foi bem difícil. Bom, agora o meu próximo inimigo era o Vega, né? O Vega ele é bem difícil, eu já sabia que eu ia ficar um tempasso aqui nele pra vencer, porque ele é um personagem muito ágil, ele tem muita distância por causa dessa garra dele. Eu tentei começar uma estratégia aqui, atacar ele por cima, atacar ele com um golpe de média distância, agarrei ele. Comecei tirando bastante vida, mas ele tem esse golpe que ele rola pra trás, que ele fica intocável. Ele consegue saltar pela parede. Aí eu consegui aplicar bastante pressão, eu tava até que bem confiante lutando com ele. E conforme eu comecei a aplicar bastante pressão, derrubei ali a garrinha dele, eu vi que ia ser mais tranquilo. Estava muito enganado. Ele começou a dar esses golpes de distância média dele, que são muito longos, cara. Começou a aplicar aquela rasteira que ele avança, e aí ele começou a ficar extremamente ágil, eu não conseguia defender os golpes dele. Comecei a ficar um pouco preocupado, ele já tava com pouca vida, eu também. Eu não conseguia acertar ele, cara, ele pulava pra trás, saltava, pulava. Era bem difícil, tentei chegar perto dele pra dar um último ataque, mas ele me deu uma voadora aqui e me pegou. Foi bem complicado. Ele tava com pouquinha vida, então eu pensei, acho que não vai ser tão difícil vencer ele assim. Na segunda eu já comecei na ofensiva tentando atacar ele, mas ele já começou me aplicando pressão, defendendo todos os meus ataques. E o problema é que ele tem esse golpe, a distância máxima dele usando essa garra, né, cara? Ele vai muito longe, tira bastante vida. Aí ele me agarra se eu tento chegar perto pra dar um ataque aéreo, ele é muito veloz. Eu tentei pegar ele aí no ar, mas ele dá essa rolada pra trás, ele faz esse Daiane dos Santos e eu não consigo acertar ele. Ele me atacou muito rápido, ele tem vários ataques que são muito velozes. E ele acabou me derrubando aqui. E eu devo ter lutado com ele mais umas 3 ou 4 vezes, tá? Antes de conseguir vencer ele. Foi bem difícil. Mas aqui eu já sabia o que eu ia ter que fazer contra ele, né? Ele era muito ágil, ele era muito rápido. Então eu tinha que aplicar muita pressão nele para não deixar ele conseguir revidar, né? Comecei meus ataques aéreos, eu sabia que quando ele rola para trás eu tenho espaço para dar um ataque aéreo. Consegui agarrar ele quando ele tentou ir para trás de mim. Aí ele me agarrou quando eu tentei ir para trás dele. Me deu uns ataques aéreos, eu dei meu anti-aéreo, mas não consegui pegar ele. Ele me pegou no ar, cara, e conseguiu me bater, foi bem chato.
Mas aí eu tinha trazido ele pra parede, eu consegui aplicar bastante pressão. Aí arranquei a garra dele, que aí começa a minha chance de vitória, porque diminui a distância dos ataques dele. Ele tentou me dar alguns ataques voadores aqui, eu tava muito preocupado e eu consegui dar um ataque aéreo aqui nele e derrubar ele com uma cotovelada, mesmo com pouca vida. Ele é um personagem muito ágil, né? Os ataques aéreos dele são muito rápidos, mas o T-Hawk é o T-Hawk, né? Aí eu já comecei tentando dar um ataque aéreo, ele também começou a tentar ataque aéreo. A gente foi se batendo no ar aqui várias vezes, enquanto cada um tentava derrubar o outro. Eu consegui trazer ele pra parede, mas ele logo escapou, foi pra trás de mim. Me deu esses ataques de distância grande com a garra dele, mas aí eu comecei meu combo aéreo, né? Ele conseguiu me derrubar aqui, me deu um chute aqui bem forte enquanto eu tentava atacar ele por cima, me deu um antiaéreo, né? Mas foi tranquilo, eu já tinha pego uma manha aí pra tentar derrubar ele. Aqui foi o nosso terceiro round, eu já comecei tentando dar os ataques aéreos nele, ele também. Os ataques aéreos dele são bem mais rápidos que os meus, mas eu tinha mais manha. Consegui agarrar ele e jogar ele pra longe. Ele tentou me dar os ataques de distância média ali com a garra, né? Mas eu apliquei bastante pressão, ele tentou rolar pra trás, eu fui junto. Não deixei ele fugir não, que eu sabia que se ele pega meia distância de mim eu não consigo ganhar, né? Ele foi tentando rolar pra trás, tentando abrir espaço pra tentar revidar. Me deu uns ataques aéreos, ataque de distância média, mas ele não tinha mais muita chance, só precisava aplicar bastante pressão. Fui pra cima, fui voando, né? E consegui derrubar ele nos meus ataques aéreos. Bom, agora era a vez de vencer o tigre tailandês, né? O Sagat. Sagat é bicho ruim, né, cara? Por incrível que pareça, a luta não foi tão difícil, né? A primeira aqui foi mais complicada, eu tentei dar alguns ataques de range médio e ele tem esse Shoryuken dele, o Tiger Uppercut e o ataque que ele dá à distância também, que é um problema porque ele consegue dar abaixado, cara. Então ele consegue me atacar à distância na perna. Eu tentei aplicar um pouco de pressão aí, mas ele me deu esse ataque à distância na perna e o Tiger Uppercut, ele me repele qualquer ataque que eu possa dar, mais ou menos que nem o Ryu fazia com o Shoryuken dele, né? Ou seja, se eu for por cima ele me dá o Tiger Uppercut, se eu vou pra longe ele me dá esse ataque à distância. Mas quando ele me dá esse ataque à distância, eu sei que é uma abertura muito boa pra eu atacar por cima com o T-Hawk, né? A mesma estratégia que eu apliquei contra o Ryu e contra os demais inimigos que atacam à distância. Aí ele me apelou bastante, cara. Ele conseguiu me derrubar no ar enquanto eu tava atacando ele no ar também. O ataque dele era mais forte que o meu, ele conseguiu me derrubar. Eu percebi que os ataques dele tiravam muita vida, muito diferente dos outros personagens. Mas aí eu já tava vacinado aí contra ele, quando ele tentou me atacar do alto eu revidei. Ele me deu o Tiger Uppercut, foi bem forte, mas eu consegui atacar ele a uma distância média ali boa. O problema é esse ataque dele esse Shoryuken, né? Eu consegui agarrar ele, dei bastante porrada aérea aqui nele, consegui aplicar bastante pressão. E eu sei que se ele ataca a distância média aqui, eu consigo bater nele com o meu coice, né? Então quando a gente ficou numa distância ali não muito longe, eu consegui bater nele sem que ele tivesse a possibilidade de se defender, nem me dar aquele ataque à distância, né? Que ele dá com as duas mãos. Aqui no segundo ele já começou com os ataques bem longos aqui, ele já conseguiu me dar um stun bem rápido. Eu consegui me recuperar antes que ele me desse algum ataque, que foi muito bom. Quando ele chegou perto eu agarrei ele. Ele me deu o Tiger Uppercut aqui que me vence rapidamente qualquer ataque que eu der, né? O Tiger Uppercut ele repele qualquer ataque que eu dou aéreo. Mas eu tinha tirado bastante vida dele, então eu estava bastante confiante aqui já. Eu sabia que eu precisava aplicar bastante pressão nos meus ataques aéreos. Aí eu dei o primeiro ataque aéreo, agarrei ele, consegui aplicar bastante ataque. Dei um combo bom de 3 hits aí. Ele não conseguiu se defender. Ele tentou me manter uma distância média ali com os ataques dele. Mas quando ele abriu a guarda para dar o ataque à distância, eu consegui revidar várias vezes contra ele. Grudei ele na parede e um deu outro. O Sagat foi derrotado. E agora chegou o momento de enfrentar a ditadura militar, né? Bison, ditador tailandês. Bom, os ataques dele são muito fortes, são muito ágeis, mas o T-Hawk é ruim, né, cara? Comecei aqui com os ataques aéreos muito bons, consegui abrir bastante vantagem nele. Ele é muito veloz, então ele pula bastante. Ele tem esse golpe que parece o golpe do Honda, né? Que ele vai pra cima.
Ele tem esse agarrão que é bem forte também. E os golpes dele tiram muita vida, cara. Todos os ataques dele. Eu consegui aplicar bastante pressão, dei um combo muito bom. Terminei aí com o coice. E aí eu pensei, tá bom, vai ser tranquilo, eu acho, né? Não vou ter tanto problema contra o Bison, não. A primeira eu já venci. E foi uma doce ilusão, né? A segunda rodada eu tentei dar alguns ataques aí curtos nele. Ele saltou bastante, ele me deu um golpe que ele pula ali na minha cabeça. Mas eu consegui revidar. Ele tem esses chutes a meia distância que são bem fortes. Ele é um lutador bem posicional, né? Ele consegue aplicar pressão de qualquer distância, ó. Ele me deu muitos ataques aéreos, tentou me dar aquele golpe que ele roda e vai pra cima, eu consegui saltar, mas no final das contas ele me aplicou muita pressão aérea, né? E mesmo o T-Hawk sendo o mestre do ar, ele não... é difícil lidar ali com o chefão, né? Aqui ele me deu uma bica na cara, ele me deu um combo muito forte, me deu um stun. Aqui eu já fiquei triste, porque olha o quanto de vida que ele me tira nos ataques. Ele me deu um combo aí em seguida, que foi metade da vida praticamente. Foi bem chato. E aí eu pensei, tá bom, o cara não é tão fraquinho assim não. E agora eu já entendia mais ou menos como é que ele lutava, então eu já sabia o que eu tinha que fazer pra tentar derrotar ele com mais facilidade. Selecionei aqui o T-Hawk com fúria no olhar, né? E fui pra cima. O Bison, ele é um personagem bem difícil de lidar porque ele tem todo tipo de ataque, né? Ele ataca veloz, ele ataca com magia, então é bem ruim. Eu apliquei bastante pressão aí chegando perto dele, eu dei um ataque especial e dei uma ombrada nele, aproveitei e tentei dar uns ataques aéreos, e aí eu vi que ele não tinha muito o que fazer contra meus ataques no ar, né? A não ser que ele atacasse pelo ar também. Aproveitei que ele abriu a guarda para agarrar, dei o segundo agarrão aqui, e esse aqui foi o suficiente para deixar ele com a vida bem baixa, era só finalizar, né? O problema foi que ele me deu esses ataques a distância curta aqui, que são bem fortes, mas eu consegui derrubar ele com meu coice aéreo, que foi mais forte do que o golpe especial dele, não sei porquê. Aí eu já tava com uma vitória aqui pra contagem, já tava mais animado, já sabia que não ia ter tanta dificuldade assim quanto pensei que ia. E os golpes dele tiram bastante vida, então eu aproveitei pra agarrar ele antes que ele pudesse me bater. Como eu fico muito tempo no ar, é difícil dele me atacar com seus golpes de voo, né? Ele tem esse golpe que ele dá uma rasteira, que ele vai na sua direção com rasteira, e aquele golpe que ele dá com fogo, né? Esse aí. Então eu tava com bastante dificuldade contra esses golpes. Mas eu sabia que era só me manter no ar que ele não conseguia me bater com eles, né? Que são os golpes mais fortes mesmo do Bison. Essa rodada aí eu acabei perdendo, mas eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Comecei meus ataques aéreos, minha pressão aérea, tentei dar um combo aqui nele. Ele tentou me dar o ataque, mas como eu tava no ar ele não conseguiu me acertar. Aí eu dei o agarrão, foi muito bom. Ele conseguiu sair da pressão da parede me dando rasteira, tentou me dar aqui ataques especiais, mas como eu tava saltando bastante, ele não conseguia me aplicar esses golpes especiais dele, né? Conseguia desviar bastante. Aí eu vi que dava pra ganhar, mesmo eu estando com pouca vida, eu dei um combo bem rápido nele e consegui finalizar ele com um agarrão, o que foi muito bom, foi a nossa vitória, né? Esse aí foi o grande momento aí que eu consegui finalizar o Bison. Aí povos indígenas lidando aí contra os ditadores. Olha o que tem que fazer aí com o ditador, ó. Peguei ele pelo pescoço. Cara, o T-Hawk é muito maior, né, que o Bison, cara. O Bison ele é grande, mas olha o tamanho do T-Hawk, cara. Aí o T-Hawk ele sabe como lidar com o lixo ditador. E o final é esse aí, o final do T-Hawk, né, cara. Ele sobe ali pra cima dos canyons ali do New México, né? E ele fica observando a vida lá de cima, cara. Não é o que você esperava, acho, do grande herói T-Hawk, né? Mas foi bonito, viu o sol nascendo aí e a gente conseguiu finalizar o jogo usando esse personagem super secundário e terrível, né? Bom, foi isso aí, gente. Muito obrigado aí por assistir o jogo até o final. Foi muito divertido, muito bom. E obrigado. Até a próxima e até o próximo joguinho. Falou!